passando, muita coisa. Queridos, nós queremos pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, Mateus 6, verso 9. Tantos quanto nos acompanham aí também pela internet, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos ler apenas a parte introdutória do versículo 9. Diz assim, verso 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Digam comigo, só essa parte aí. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Pronto. Na outra terça a gente fala, se Deus quiser, a outra parte. Queridos, nós estaremos falando sobre a temática que nós anunciamos aos irmãos, orando ao Pai. Orando ao Pai, né? Nós temos um gerúndio, uma ação contínua, habitual, que ela deve ser desenvolvida por todos os crentes. Eu coloco aí na introdução que existem muitas pessoas que oram, mas algumas fazem suas orações, está ali. Há homens, profetas de determinadas religiões, adivinhos, objetos, coisas, espíritos, e nesse particular, sem saber realmente a quem está sendo dirigida a sua oração, que pode correr o risco de estar orando a demônios. Prestem bem atenção uma coisa: a questão não é orar, mas é saber a quem está se orando. Todos oram. Eu falei semana passada que a oração ela é um fenômeno social, religioso. Todo ser humano ora, ou seja, há um colóquio, há um diálogo da alma com Deus, não é isso? Todo ser humano ora, mas a questão não é orar, a questão é saber a quem você está dirigindo a sua oração. Até mesmo crentes da nossa igreja oram com fé nos homens. Vocês sabiam dessa? É por isso que eu coloquei aqui: oram se direcionando às pessoas. Alguns oram para Maomé, alguns oram para Allan Kardec, alguns oram para profetas da igreja. Tem irmão que só crê na oração de determinado irmão ou de determinada irmã. E deixa eu dizer uma coisa: a oração, queridos, ela não deve ser feita na fé do irmão. A oração deve ser feita na fé de Deus. Marcos 11, 22 está escrito: tendes fé em Deus. Orar uns pelos outros, como está em Tiago 5,16, é bíblico. Está na palavra. Agora, orar apenas com a fé na oração do irmão é antibíblico. Porque a mesma fé que o irmão tem, você tem. O mesmo Deus que o irmão fulano de tal adora, é o mesmo Deus que você adora. Agora, quando você vê crente dependente das orações dos outros em demasia, veja bem o que eu estou dizendo. A Bíblia diz em Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Eu vou orar pelo irmão, eu vou orar pela irmã fulano de tal, eu vou orar cada vez mais pelo irmão. Isso é bíblico. Agora, quando você crê apenas na oração de A ou de B, isso é antibíblico. A sua oração não pode ser para homens, e nem crendo apenas em homens. A sua oração não pode ser para espíritos. A sua oração, ela tem que ser para Deus. E Paulo diz: eu não quero que vocês façam como os gentios, que sacrificam aos demônios.
E eu não quero que vocês sejam participantes dos demônios. Então perceba que aqui o apóstolo São Paulo, ele está deixando claro que a nossa oração, ela tem que ser direcionada a Deus. Pode passar aí? Eu coloco aí que pessoas inseguras, pessoas que oram assim, elas se sentem inseguras, com medo, pois elas agem como a mulher samaritana, adoram o que não conhecem. Quantas pessoas que vão orar, quantas pessoas que vão buscar a um tipo de Deus, mas não sabe a quem está orando, a quem está buscando. É por isso que tem pessoas que têm medo de orar. Vão orar, mas tem medo de entrar num quarto, tem medo de fechar os olhos para se concentrar melhor, tem medo de falar com Deus. Por quê? Porque são inseguras, não conhecem verdadeiramente a Deus. Agora eu coloco aqui que o cristão sincero, ele ora sem medo e na segurança plena, porque ele tem a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ô meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Como é gostoso, pastores, como é maravilhoso um crente sincero, um crente que tem comunhão com Deus. Eu sei que todos nós, pastores, passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por angústia, e às vezes até a gente fica um pouco incomodado, aperreado, mas não desesperado. Por quê? Porque Paulo diz assim, quando você lê o texto de Romanos 8,16, o meu Espírito, o Espírito Santo, testifica com o vosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Olhem para cá, olhem para mim aqui. Um crente que dobra os joelhos para orar ao Pai, que ele sabe que é filho de Deus, ele não tem oração duvidosa. Aleluia. Ele não tem oração incerta. Quando você vê crente desesperado, só atrás de oração, é oração de celular, é oração de telefone, é oração de profeta, ele não tem estrutura espiritual. Ele não tem estrutura espiritual. Eu posso, como eu disse agora há pouco, pedir, pastor Alex, ore por mim, mas eu estou pedindo porque a Bíblia diz que é dever orar uns pelos outros, mas eu não estou pedindo porque eu tenho falta de fé. Eu quero que ele coopere comigo na oração. Então o que tem de palhaçada hoje aí, meu irmão, a irmã fulana de tal, a oração dela é forte, o profeta fulano de tal, a oração dele é forte, eu gosto é da oração do irmão fulano de tal. Toda oração que é feita por um servo de Deus com fé e à luz da Bíblia, ela é forte, porque ela é feita em nome de Jesus. Só quem crê assim, diga glória a Deus. Então pronto, deixa de andar atrás de profetada, deixa de andar atrás de voz. Você, olha irmão, eu sou o seguinte, eu peço para os irmãos, pode botar retorno aqui irmão, está baixando aqui, vê o que é isso aí. Olha, eu peço para os irmãos orarem por mim. Mas sabe o que eu faço? Eu entro no meu quarto, tranco a minha porta e vou orar com confiança ao Pai. Porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo, Ele é o Deus que vai me dar vitória. O Deus a quem eu adoro e quem eu creio, é o Deus que está comigo. Se a gente lê lá em 2 Timóteo 4, Paulo diz, todos me abandonaram, mas o meu Deus nunca me deixou só, Ele sempre esteve comigo. O cristão, ele não tem que viver a vida cristã de carona. Ele não tem que viver a vida cristã dependendo do outro. Está lá em Gálatas 6. Está lá em Gálatas 6. Vamos ver, coloca bem aí no telão, só para vocês terem uma ideia. Gálatas 6, verso 2. Vamos lá. Gálatas 6, pode colocar aí, ele é bem rápido, mas vamos lá. Gálatas 6, olha aí. Levai as cargas uns dos outros. Preste bem atenção. Aqui é ajudar um ao outro. Aqui é uma ajuda, por exemplo, o irmão está precisando de uma ajuda, você vai lá e ajuda ele. O irmão está precisando de um conselho, ele está numa prova, vai lá e ajuda ele. O irmão está precisando de uma orientação sua, vai lá e leve ele. Mas no mesmo capítulo, está dizendo cada um, qual é o versículo aí? É o 5, não é isso? Bote aí, bote lá, olha aqui. Coloque lá, olha aí, está vendo? Olha aí como é que diz, porque cada qual levará o seu carro, a sua carga. Olha para cá, um dia desse eu vi um pastor citando esse versículo dizendo, olha irmão, tem crente que diz que ama, mas quando o irmãozinho fracassa, ele mata o irmão, ele acaba, é claro, nós não podemos matar o irmão nem ajudar. Agora prestem atenção, aqui,
cada um levará a sua própria carga, é a sua natureza. São os seus conflitos. Eu não posso mudar a tua natureza nem os teus conflitos. Você mesmo é quem carrega. Agora um problema, eu posso te ajudar. Agora a vida espiritual é só você, meu filho. É cada um, por isso que Jesus diz, cada um tome a sua. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olhem para cá, eu posso ajudar você num problema, eu posso te ajudar no emprego, eu posso até dizer, eu vou orar por ti, eu posso até dizer, eu vou orar pela irmã. Agora, eu não posso fazer você ser espiritual. Eu não posso aumentar a tua fé. Isso aí é você mesmo. É lendo Bíblia, é orando, é se consagrando a Deus. Tem irmão aí que ele passa a noite toda em reteté, ele é pulando, ele é de grupinho, ele é de oração, ele é de monte, é só zoada. Só zoada. Jesus, ele diz assim, cada um tome a sua cruz. Morra cada dia. É assim. Tem língua grande? Monte não muda língua grande não. E nem oração de irmão. Língua grande é tu mesmo criar vergonha. É assim? Meu Deus, me ajuda, Pai. Tira isso de mim, eu não presto, Jesus. Olha, Pai, é o seguinte, eu tenho a língua grande demais, Jesus. Jesus, me ajuda a ser santo, Jesus. Controla a minha língua, Jesus. Jesus, me transforma, Jesus. Meu Jesus, eu abro a porta do meu coração para tu entrares nele. Aí o Senhor vai operar poderosamente na tua vida. É assim? Esse negócio de você pensar que você pode ajudar o irmão na tua vida espiritual, isso é você e Deus. Tem irmão que diz, toca aí nele, toca nele para passar essa unção. Vai passando essa unção. Isso aí não passa nada, meu irmão. Eu vou logo te dizer, unção não passa nada. Toca nela aí, toca. Bota a mão na cabeça dela, Isso é palhaçada de pregador. Deixa eu dizer uma coisa, no capítulo 25 de Mateus, o próprio, na parábola, aí as mulheres disseram, dai-nos do vosso azeite. Ela disse, nós não podemos dar. Aleluia. Nós lutamos a vida toda consagrando a nossa vida. Aqui nós não podemos dar, vai lá e compra. Elas saíram. Quando voltaram, a porta estava fechada. Olha para cá. Ou tu luta para tu ter azeite na tua vida, porque esse negocinho de transfere, passa daqui, isso aí não vai entrar não, meu filho. Hein? Aí o coronavírus passa. Agora a unção não passa não. Esse negócio, a gente, irmão, e eu quero dizer uma coisa para a igreja, senhores pastores, nós somos chamados por Deus para pregar a verdade. O que tem de pessoas aí pregando essas coisas, iludindo o crente, não, nós temos que ensinar, meu irmão, tome a tua cruz e siga, meu irmão, consagre a tua vida e vá, meu irmão, siga em frente. Oh, aleluia. Deus chamou Daniel e disse no capítulo 12, Daniel, cerra o livro e vai até o fim. Caminha a tua vida, meu irmão. Sirva a Deus. Se tu estás na igreja, um fracassou, a gente lamenta, chora e ora por ele, mas tenha cuidado é com a tua própria vida também. Então prestem bem atenção o que eu coloco aqui, orando ao Pai. Vamos lá, antes de nós entrarmos na explicação, eu vou ter que fazer algumas, porque é o seguinte, irmão, uma vez eu vi um pastor dizendo assim, agora os pastores pregam muito sobre grego, hebraico, então que nem os padres quando pregavam latim, era diferente. Os padres liam a missa toda em latim, não explicavam nada, não entendia nada. Nós aqui lemos no próprio texto original e explicamos para o irmão, por isso não tem problema. E até é importante para o irmão aprender, por quê? Porque tem muitos irmãos, eu conheço aqui no campo um irmão que aprendeu lendo a Bíblia. Não é assim? Então Deus faz isso. Conhece também? Eu conheço vários que leram lendo a Bíblia. Então prestem atenção uma coisa. Vamos lá ao versículo 9. Observem que o texto começa aí com um advérbio. Assim, que vem seguido por uma partícula. Essa partícula que ela está aí é a partícula do grego, que é pois. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa que é chamado diagramação no texto da análise sintática,
é que aqui você vê que Jesus agora ele vai mudar de repente. Vocês se lembram que eu comecei Jesus dizendo: olha, os hipócritas oram assim, os hipócritas fazem assim. Mas quando chega no 9, aí ele diz: portanto, você tem aí você tem o advérbio aí, rutos, que é um advérbio grego, que ele está dizendo o seguinte, olha, ele começa dizendo assim, e você vê que tem uma cláusula, uma partícula, pós, positiva, que ela diz assim, olha, pois. Jesus então, ele encerra, fazendo aí um contraste, e dizendo agora, pois, portanto, da agora em diante, vocês precisam orar assim. É aqui que ele começa a questão. Jesus, ele começa dizendo todo tipo de oração e de posturas erradas. Agora, quando ele diz, portanto, assim pois, aí ele muda. Ele começa então a dizer como eles agora iriam orar. Observem que vocês têm aí esse prosélresté, que é a palavra orareis assim. Nós podemos analisar que essa expressão orar, eu já disse aqui que o prosérre, ele fala tanto de um local para orar, como do ato para orar. Existe a oração, que a oração envolve a necessidade, e existe a oração de adoração. Não existe só um tipo de adoração, ou só de oração. Existe o ato de orar, existe a oração que você faz por necessidade. Nós oramos porque nós temos necessidade. Deus não ora, ele não tem necessidade de nada. Mas nós oramos porque temos necessidade de orar. Anjos não oram. Nós oramos porque somos dependentes de Deus. Agora, vocês podem observar que enquanto Jesus estava aqui na terra como homem, ele orava. Como Deus, ele não ora. Ele orava como homem, como Deus não. Então perceba que você tem a adoração como um ato de entrar em um local, e a oração como uma petição de necessidade, e você tem também a oração em adoração. É aquela oração que você só agradece, é aquela oração que você louva, é aquela oração que você canta. É isso que está aí no próprio texto bíblico, ok? Então ele diz, vocês orarão assim. Aí nós temos aí o pronome vós, rimeis, que é vós orareis assim. Pater rimon. Essa expressão pai, é aqui que nós vamos começar. Essa expressão pai, que Jesus está ensinando a orar, ela era incomum no Velho Testamento. No Velho Testamento quase não se tem oração a Deus como Deus Pai. Isso é característica do Novo Testamento. Alguns teólogos dizem que apenas 8 vezes no Velho Testamento a palavra pai se refere a Deus. Não é que não tivesse a ideia de pai. Existia a ideia de pai. Só que essa ideia de pai, quando o judeu dizia pai, ele dizia pai não no sentido como no Novo Testamento, mas era pai como chefe, era pai como criador, era pai como aquele que chamou a Israel. Então perceba que essa oração que Jesus vai introduzir, Pai Nosso, é nova. Ela não tem essa característica no Velho Testamento. Vamos analisar aí? Pode colocar aí no telão, mas se tiver um microfone aqui, um pastor vai me ajudando para me poupar na garganta, vai ser bom. Vamos começar aí com Deuteronômio, só para vocês terem uma ideia, nesses versículos bíblicos. Deuteronômio 32:6, aí já vai colocando aí na tela rapidinho, irmão. Deuteronômio 32, verso 6, e o irmão que quiser ir anotando pode. Salmo 68, verso 5, vamos lá, Deuteronômio, já colocou ali, já? Pronto, já está colocando aí, né? Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? A ideia aí do pai, ave, que é a palavra hebraica, chefe, um patrono, um dono, essa ideia de pai
ela não tem a mesma conotação do Novo Testamento. Perceba que já havia uma ideia de pai no Velho Testamento, mas não na mesma ideia do Velho Testamento. Vamos lá? Agora você pode ler, colocar aí Salmo 68, verso 5. Salmo 68, verso 5, rapidinho. Depois Isaías 36, 16. Vamos lá. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Então preste bem atenção, muito cuidado, porque eu já vi teólogo dizendo assim: a palavra, a oração Pai Nosso não tem no Velho Testamento. Perceba que tudo que nós temos no Novo Testamento origina-se do Velho Testamento. E você tem aí a ideia de pai cuidando, de pai protegendo, de pai dando o seu apoio. Olha aí, vamos lá, outra referência. Isaías 36, 16. Depois Jeremias 3, 4 e depois o verso 19. Vamos lá, rapidinho. Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. 36, 16, não é? É 16, foi 6. É 16. 16. Isso. Não deis ouvidos a Ezequias. Isso. Porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e como cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua água, da sua cisterna. Jeremias 3, 4 e o verso 19 também. 3, 4. Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o meu guia de minha mocidade. Observem, volte bem ali. Observem que ali você vê, ó, Pai meu. É singular. Lá no Novo Testamento está Pai Nosso, plural. Coloque o outro versículo, o 9 que se segue. Olha aí, pode ler. 19. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Isso. Agora mais duas referências. Vamos ler Malaquias 1, verso 6 e Malaquias 2, 10. Malaquias 1. Isso. 1:6. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Isso. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Isso. E agora, para finalizar, capítulo 2, versículo 10 do mesmo livro. Mas não temos nós todos o mesmo Pai? Isso. Deus não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos alevosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Então, muito bem. Aí estão os versículos que falam de Deus como Pai no Velho Testamento. Só que a fé desses judeus era uma fé em construção. Eles não tinham ainda uma fé perfeita, abalizada, harmonizada. Eles tinham a ideia do Deus Pai. Eles tinham a ideia do Deus protetor. Eles tinham a ideia do Deus Pai que dava as coisas. Inclusive, quando você analisa essa ideia do Pai, o próprio dicionário de Strong, ele vai dar 3 conotações para a palavra Pai. Pai como genitor, Pai no aspecto metafórico e Pai como Deus. Pai no aspecto genitor era o caso de Abraão, Jacó, que era o pai de Israel, Abraão. Mas vocês podem observar que o pai no aspecto metafórico é aquele pai que dá sabedoria a alguém, como por exemplo, um professor, que o aluno chama ele de pai, porque aquele professor, ele orientou o seu pupilo, o seu aluno, e o aluno chama de pai. Se você ler o próprio texto de Provérbios, você vai ver que quando Salomão diz assim, meu filho, o outro lá,
ele não está se referindo realmente à paternidade, mas está falando de alguém que aprende do outro. Isso é pai no sentido metafórico. Quando você vai para a terceira conotação, Deus é chamado de pai, porque Deus é o pai criador, é o pai sustentador, é o pai que gera. Então, qual é a ideia de pai do judeu lá no Velho Testamento? Porque os gregos, qualquer deus pagão, eles chamavam de pai. Eles chamavam os seus deuses de pai. Ali estão os nossos deuses, eles cuidam de nós. Inclusive, a figura de Azera e de Baal, a palavra Baal quer dizer pai também, quer dizer marido, quer dizer um esposo. Isso no hebraico, essa é a conotação. Então perceba que dentro da Grécia também, a ideia é que os deuses davam coisas para as pessoas. Só que os judeus, eles tinham a consciência que Deus era o pai criador, era o pai bondoso, era o pai maravilhoso que dava as coisas para eles. Já na Grécia não, a ideia era que os deuses haveriam de punir os homens, e para não puni-los, eles davam coisas aos deuses. Olhem para cá, é muito interessante você atentar para isso, porque essa fé dos judeus no Velho Testamento, ela vai até chegar em Jesus. E quando chega em Jesus, nunca as pessoas oravam como Jesus vai ensinar a orar. Jesus ora e diz assim: vocês irão orar assim: Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus, ele sai da ideia só do Deus Criador, só do Deus protetor, só do Deus que doa coisas. Jesus entra agora em uma linguagem de intimidade. Ele entra agora numa linguagem de comunhão. A ideia do judeu é que para ter comunhão com Deus, precisava de sacrifícios, precisava de sangue, precisava de animais, precisava de troca. Mas agora a ideia de Jesus é relacionamento íntimo com o Pai. Relacionamento que você não precisa fazer troca. Aleluia. Relacionamento que você vai orar. Porque prestem bem atenção, meu irmão, não adianta você ir orar a Deus dizendo assim: Deus, se tu fizeres isso, eu vou te dar isso. Deus, se tu fizeres assim, eu vou colocar isso aqui. Se tu curares minha mãe, Deus, eu vou dirigir um culto lá em casa. Se tu curares, não faça isso. Deus não precisa disso. Se você analisar, Deus, se tu fizeres isso, eu vou dar isso para a igreja. Deus não precisa disso. Pode colocar bem em Salmo 50, verso 10 até o 12, coloca bem na tela. Deus não precisa disso. Deus não precisa de boi, Deus não precisa do teu ouro, Deus não precisa do teu dinheiro. Não, olha o que o salmista diz: porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Pode passar. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Pode passar. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Pode passar. Comerei eu carne de touro, ou beberei sangue de bodes? Pode passar. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo teus votos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus é o nosso Pai, meus irmãos. Deus é o nosso Pai. Ele sabe do que eu preciso e do que você precisa. Agora olhe para cá. Quando você for orar ao Pai, não entre para orar ao Pai pensando que você vai conquistar Ele com tuas palavras. Não entre para orar ao Pai pensando que você vai impressionar. Deus não está nem aí para o teu dinheiro, para a tua fama, para a tua glória, para o teu ouro, para o teu bode, para o teu carneiro. Deus, Ele está para quem entra na presença dEle para dar louvores a Ele, reconhecendo a grandeza e o cuidado dEle para conosco. Então, quando Jesus introduz essa nova forma, Ele não usa a ideia do Pai só na ideia comercial, a ideia de troca. É o Deus que me dá, é o Deus que cuida de mim, aquele Deus que é um bebelozinho para ti. Não! A ideia aqui é de intimidade.
A ideia aqui é de relacionamentos. E o mais interessante, queridos, é que quando ele usa essa expressão Pai Nosso, por que Jesus usa? Aí você tem um aspecto soteriológico. Porque para um cristão entrar na presença de Deus e dizer assim, Pai Nosso, vocês já imaginaram isso? Isso aqui é intimidade. Alguns teólogos dizem que essa expressão Pai Nosso, ela destaca agora a comunidade de salvos, porque quando nós somos salvos, nós somos inclusos no corpo de Cristo. É por isso que tudo e todos vivem a mesma fé. Por isso que oram assim, Pai Nosso. Mas a ideia aqui não é só essa. A ideia do Pai Nosso, do Pater Rimon, a ideia é que esse crente que entra na presença de Deus, que vai orar ao Pai em secreto, quando ele diz Pai Nosso, é porque ele se lembra que o sacrifício de Jesus na cruz foi o que agradou a Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é o que lhe dá direito de entrar na presença dele com a cabeça levantada. O sacrifício de Jesus na cruz é o que agrada a Deus. Então ele entra agradecendo ao Pai que mandou a salvação para todos nós. Por isso entramos com confiança, Pai Nosso. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, eu coloco duas coisas aqui nesse texto. Coloque ali, meu irmão, na tela, só para vocês terem uma ideia. Duas coisas interessantes para você orar ao Pai. A primeira coisa, você tem que orar sabendo quem Ele é. Será se você, quando dobra os seus joelhos, olha para mim aqui, crente salvo, olha para mim aqui, irmão que está aí acompanhando, será se você, quando dobra os teus joelhos, você sabe quem é o seu Deus? Aleluia. Oh, aleluia. É por isso que eu disse agora há pouco, que crente que dobra os joelhos e sabe quem é o seu Pai, ele não fica desesperado, ele não fica louco, ele não fica de igreja em igreja. Olhe por mim, irmão, olhe por mim, bota a mão aqui na minha cabeça, joga sal em mim, joga sal em mim, joga óleo em mim, nada. Quando ele entra no quarto e tranca a porta, que ele diz, Pai Nosso. Eita, glória a Deus. Irmão, é fácil a pessoa estar aqui. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a voz do teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Isso aí, meu irmão, é uma decoração. Agora você entrar no quarto e olhar para a Bíblia e dizer, Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus disse em João 4,22 para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Se todo crente orasse sabendo quem é Deus, a sua oração seria diferente. Aleluia. E olhe para cá, você só conhece quem é Deus através do quê? Fale aí bem forte, nem que essa máscara rasgue. Como é que diz aí? Ah, você só conhece Deus por onde? Pela palavra. Vamos dizer agora bem forte, que deu para todo mundo ouvir. Você só conhece Deus por onde? Está fraco, está fraco. Você só conhece Deus por onde? Pronto, então eu vou agora inverter a pergunta. Você conhece Deus é pela oração? Você conhece Deus é pela oração? Você conhece Deus por onde? Então antes de orar tem que ter o quê? Antes de orar tem que ter o quê? O problema é que tem muita gente que quer só orar, mas não quer palavra. E para a tua oração ter conteúdo e fé, você precisa conhecer o Deus da palavra. Olha para cá, irmão. O elemento que vai, o que vai dar substância para a tua oração é a palavra. E quando você vai para a palavra ela vai te orientar a orar da maneira correta. A primeira coisa é que tu não vai orar como doido, porque tu vai saber quem é Deus. Eu duvido que quem conhece a Deus entra na presença dele. Meu Deus, tu sabe que eu sou isso.
Hoje, irmão, acho tão engraçado. Eu fico pensando comigo mesmo lá em casa. Essa semana, eu meditando no livro do Daniel, aí eu vejo toda crente quando a gente vai falar com ele. Pois é, irmão, eu quero dizer para você que eu estou nessa prova. Aí ele diz assim, mas ontem Deus falou comigo e ele me mostrou isso aí. É tão natural agora. É tão natural. Aí o irmão chega e diz, olha, Deus está bem aqui, ele está me dizendo isso bem aqui. É tão natural. E eu fico impressionado que Daniel foi orar e ele teve visões que ele se assustou com as visões. E ele ficou sem comer por causa das visões. Ele teve desmaio e até adoeceu por causa das visões. Eu não estou mais entendendo. Hoje tem crente aí que é mais crente do que Daniel. Porque eles têm visão e revelação demais e não sentem nada. E é toda hora tem um revelamento. É ou não é? Toda hora ele está dizendo, Deus me disse. Aí quando Deus foi dizer para Daniel, Daniel adoeceu. E quando ele adoeceu, ele ainda disse assim, eu estou sem entender nada. E olha que a Bíblia diz que Deus chama Daniel de homem muito amado. Não é só uma vez não. Aleluia. É diferente ou não é, pastor Alex? Eita, meu irmão, olha para cá. Eu duvido, tem um bocado de irmãozinho aí que é fazendo oração. Olha, Deus, eu vou te dizer, pai. É pai. Eita, eu não sei como é que Deus não deu um cascudo ainda nele. Eu determino, pai. O Abraão foi orar por Sodoma e Gomorra, porque ele estava querendo salvar o sobrinho dele. Aí ele disse, Senhor, não te indigne comigo, porque eu sou pó. Eita, meus irmãos. Eita, Deus. Aí é que é crescer. Eu estou falando de Abraão. Meus irmãos, eu vejo esses meninozinhos brincando com Deus. E as mulheres também. Tem um bocado de mulher aí que eu sou assim com Deus. A minha intimidade é assim com Ele. Deus ainda vai te matar bem direitinho. Só para tu deixar de ser mentiroso. Isso é brincadeira, irmãos. Isso é brincadeira e nós temos que pregar a verdade de Deus. Olha, o Abraão vai orar. Ele diz, Senhor, não fica zangado comigo. Eu sou pó. Está lá em Gênesis 18. Eu sou pó. Aleluia. Quando aquele pecador entra na presença de Jesus, ele diz, Senhor, eu não sou digno nem de me levantar a cabeça para orar a Ti. Irmão crente que sabe do tamanho da grandeza de Deus, ele entra quebrantado no quarto dele, dizendo, Senhor, só Tu és, só Tu tens, eu não sou nada, mas eu careço da Tua graça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então olhe para cá, não adianta você orar se você não conhece Deus. Há muita gente orando, mas sem conhecer o Deus a quem ele ora. Observem bem que eu coloco aqui alguns versículos, só para vocês terem uma ideia. Deuteronômio 10:12, Miqueias 6:8, Mateus 22:37. Eu vou começar com Deuteronômio 10:12. O que o Senhor requer de ti, Israel? Coloca aí, olha aí, pode colocar. Só para ele, vai colocar só esse versículo aqui. O que Deus queria de Israel? Depois vocês podem ler os outros em casa, mas eu quero que ele coloque só esse aí, para a gente observar. O que Deus requer de ti, Israel? Se não, olha aí, o que Deus requer de ti? Pode ler, pastor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Isso. Senão que temas o Senhor teu Deus. Primeiro, para aí, agora vocês vão me ajudar bem forte. O que Deus pede para uma igreja? Vamos lá, bem forte. Qual é a primeira coisa que Deus pede para o povo dele? É que ele fique fazendo macacada na igreja, é? É que ele fique se tremendo, como se estivesse sentindo descarga de energia? O que é que Deus quer de cada um de nós? Temor. Então, se você conhece a Ele, você tem que temer Ele. Qual é a segunda coisa? Que andes em todos os seus caminhos. Pronto, o que é que Deus quer de nós? E aí depois? E o ames. E depois, o que é que Ele quer de nós? E sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Oh, glória a Deus. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Diga assim, Deus só quer de nós, primeiro, que eu tema a Ele, que eu sirva a Ele, que eu ande nos seus caminhos e que eu o ame de todo o meu coração.
Irmão, eu duvido se cada crente fizesse isso aí, se ia ter brincadeira, se ia ter meninice, se ia ter coisa. Miqueias tem a mesma conotação. Miqueias tem a mesma conotação. Então está aí, veja isso, conheça teu Deus, temas a Deus. A Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo, que quando Moisés viu a sarça, que ele se aproximou, Deus diga, aqui não Moisés, não é assim não, tira primeiro a sandália dos teus pés, porque o que tu estás fazendo aqui, ou pisando, é terra santa. Reverência ao Deus Todo-Poderoso. Um crente, irmão, que sabe do tamanho da grandeza de Deus, da glória de Deus, ele nunca vai entrar com saliência para Deus, não. Ó Deus, se tu não me der, tu vai ver. Mas meu irmão, tem crente. Eu já vi crente, irmão, eu tenho uma intimidade tão grande com Deus, tão grande, que eu digo para ele, é o que eu quero. Tu é saliente, não é intimidade não. Nem com o diabo, irmão, o anjo nem com o diabo ele teve coragem de desacatar o Satanás. Foi assim ou não foi? Ele só disse assim, o Senhor te repreenda. Aí hoje tem crente que é uma autoridade tremenda com Deus, é um bate-pé. Sabe por quê? Porque não conhece Bíblia. Quem conhece Bíblia tem até medo. Tenha medo. Daniel foi cair. Aí o anjo pegou nele, disse, levanta rapaz. Não, eu estou forte, eu estou fraco. Ele disse, quando aquele homem começou a conversar comigo, eu me fortaleci. E aí quando tu tiver coisa demais, sabe o que Deus ainda faz? Para tu não se ensoberbecer, ele coloca um espinho velho na tua carne. É assim ou não é? Se tu pensar que é o tal, porque teu ministério está crescendo, porque Deus está te usando, aí pronto, aí lá tem um espinhozinho velho. Aí quando tu for orar, é dor direto. Só para tu saber que tu não é nada diante de Deus, te quebrando diante dele, porque lá no Salmo 51 diz que um coração contrito Deus não despreza. Oh, aleluia. Então olha para cá, irmão, não entre com espírito de grandeza não, e nem entre fazendo, como é a pessoa que dá as coisas e aí depois vai barganhar ou alegar. Deus, tu sabe, eu tenho te dado isso, eu tenho te dado aquilo, tu não dá é nada, porque dele é a terra, tu está comendo é da terra dele, tu está bebendo é da água dele, tu está ganhando dinheiro é da riqueza dele, tu não tem é nada. É por isso que em Ageu 2:8-9 ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Pronto. Sabe o que mais Deus ama? Não é ver o crente da coisa não. O que mais Deus ama é ver um crente que conhece a palavra dele e se quebranta diante dele. Deus me ajuda, Deus me toca. Pode colocar lá, olha aqui ó. Aí eu coloco essa outra referência, Romanos 10:17. A fé vem pelo Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu e de toda a tua e de todo o teu. Então pronto, é assim que tu tem que amar a Deus. Tem irmão na igreja que o amor dele é um amorzinho velho xoxo. É por isso que eu chego aqui, olha, eu estou aqui com a garganta ruim, mas eu chego na igreja, irmão, eu quero o meu amor com Deus, não é só na igreja não, é na rua, é na casa, eu canto hino é com alegria, eu prego é com prazer, eu dou glória com prazer, porque se tu ama Ele, quem sabe quem é Ele, ama Ele de todo o coração e de toda a alma, e dá louvores para o nome dEle. Só quem acredita assim, diga glória a Deus. Aí observem bem, você tem que entender que a Bíblia revela quem é Ele. Lá em 1 Timóteo 2,4 assim, o qual deseja que todos sejam. Olha que Deus. Então se você conhece a Deus, você vai entrar na presença dEle para adorar com toda honra, com todo respeito, com toda seriedade. A segunda coisa, nós precisamos orar ao Pai conhecendo o seu amor. Eu coloquei duas coisas, pelas obras de suas mãos e o seu divino amor. Olhe para mim aqui agora. Queridos, digam comigo, Pai Nosso. Mas bem forte, eu vou encerrar agora, Pai Nosso. Lá no Velho Testamento, o Pai Celestial é o Pai que cuidava, era o Pai que dava as bênçãos, era o Pai que protegia, era o Pai que amparava, era o Pai do órfão, era o Pai da viúva. No Novo Testamento, quando Jesus diz Pai Nosso, Ele não é mais o Pai que dá as coisas, Ele não é mais só o Pai que dá a proteção, Ele é o Pai que quer conversar comigo, Ele é o Pai que quer conversar com você. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Ele é um pai que quer ouvir os seus filhos dizendo: Abba, Pai. Ele é o pai que quer ver você chorando na presença dele. E sabe de uma coisa? Você precisa conhecer, pode colocar lá, você precisa conhecer o amor desse pai. Porque o amor desse pai, ele se revela de duas maneiras. A primeira coisa é pelas suas obras. Olha, irmão, olhem bem para cá. Vocês sabiam que Deus nunca quis que alguém servisse a Ele forçadamente, que alguém adorasse a Ele forçadamente, mas que reconhecesse só pelas suas obras, pelas suas grandezas, pelo seu trabalho? Primeira coisa, quando você lê Gênesis 1:26, olha como Deus nos cria com dignidade. E fez Deus o homem à sua e conforme a sua semelhança. Vocês querem saber como Deus é bom? Olha para cá, só para você entender e conhecer. Quando tu entrar na presença dele, não entre com medo. Quando você entrar na presença dele, não entra com temor, entre com reverência. O temor aí é a reverência. Mas entre sabendo que esse Deus que o Velho Testamento mostra, que é tão poderoso, que é tão glorioso, que faz fogo descer do céu, é o Deus que te ama, é o Deus que quer o nosso bem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vocês sabiam que a oração do Pai Nosso ela é dividida em 2 compartimentos, e cada compartimento tem 3 divisões? Se você pegar a primeira parte da oração do Pai Nosso, ela tem 3 pontos. Primeiro, o ser de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. A segunda parte da oração é só para nós, para nos livrar do inimigo, para nos dar a proteção e para nos dar vida, saúde e paz. Olha como Deus nos ama. E vocês querem um exemplo? Coloque bem no telão o Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Só para vocês terem uma ideia. Deus lá, antes de ter pecado, antes de ter nada, olha o que Deus faz. Leia aí, pastor. Olha o que Deus faz. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Isso. Do lado oriental. Muito bem. E pôs ali o homem que tinha formado. Para aí. Onde foi que Deus colocou o homem? Vamos lá, diga bem forte, só quem tem boca. Ele colocou o homem aonde? A palavra gam no hebraico, jardim, lugar de delícia, Éden. Aí é Éden, paraíso. Olha onde é que Deus coloca esse homem. Depois que ele faz o homem, a sua imagem e a sua semelhança, olha onde Deus coloca. Olha aí, vamos lá, pode ir passando. Passa. Vai lá, pastor. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Eita Deus. E boa para a comida. Olha, irmão, hoje tem fruta aí que nós nem sabemos o nome. Naquela época, frutas que foram extintas. Deus colocou tanta fruta. Imagine aí, agora mesmo que você está sentado. Pense já aí o tanto de fruta que você olha de manhã. E tem delas que vem com bicho, não tem? Às vezes tu compra uma goiaba, vem com bicho. Tu compra uma cajá, vem com bicho. É assim ou não é? Compra uma laranja, tem o quê? Mas lá não. Não tinha bicho porque não tinha pecado. Eita, meu irmão. Deus nos ama, não ama, irmão? E tem crente que pensa que é pecado, irmão. Olha, você deitar debaixo de uma arvorezinha, pegar uma sombra, é de Deus ou não é? Aí pronto, às vezes não é nem preguiça não, tu deita e a laranja está bem pertinho, tu está deitado mesmo, tu tira ela e descasca deitado. É bênção de Deus, meu irmão. Tem uns que é preguiça mesmo, agora outros é bênção, isso aí é bênção. Deus é bom, não é para nós, irmãos? Vai lá, pastor. E a árvore da vida no meio do jardim. Eita, coisa boa. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é para nos testar. Porque Deus dá as coisas, mas Ele nos testa. E aí é testar o nosso lado moral. Porque às vezes se Ele der só coisa boa, aí tu tem que saber se tu presta ou não presta. Então essas árvores aí, elas são simbólicas. Porque não existe árvore que dá conhecimento. Isso aí é simbólico. É simbólico. Conhecimento aí para a vida eterna, só quem dá é Jesus, que é a árvore da vida. Pode passar. Vai lá. E saía um rio, irmão, do Éden para regar o jardim. Eita. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Vai, pode passar. O nome do primeiro é Pison. Isso. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, isso, onde há ouro. Pode ir. E o ouro dessa terra é bom. Eita. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Pode passar. Tudo tem no Apocalipse aí também. E o nome do segundo rio é Gion. Isso. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Isso. Pode ir. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria
e o quarto rio é o Eufrates. Pode ir. E tomou o Senhor Eita, Deus... peraí, agora é aqui. Todo tipo de árvore, frondosas, bonita, todo tipo de comida. Irmão, a Bíblia não diz não, mas eu imagino aqui. Será se o Adão não dava um mergulho no rio desse aí não? Hein? Eu duvido se ele não desse, ele dava assim, meu irmão. Era tibungando direto, pei. Ai, Deus maravilhoso, aí pronto. Sem pandemia, sem doença, sem praga, sem contaminação, sem poluição, água limpa. E aí ele pronto, e aí tibungava e sai lá do outro lado, que nem uma irmã que disse, eu dei um tibungo que sai lá do outro lado. Assim era Adão, sem nada, aí pronto. Eita, aí depois que ele dá esse paraíso aí belo, o que ele faz? Ele pega tudo isso aí e dá para quem, irmão? Ele quer o nosso bem ou não quer? E depois de tudo isso, olha, ele era todo tipo de abacate, todo tipo de melancia, todo tipo de fruta, todo tipo de... O riozão cortando para um lado para o outro, sem poluição, todo tipo de animal. Aí ele ainda achou ruim. Não, o negócio aqui não está prestando porque não tem mulher. Foi assim ou não foi? É porque é o seguinte, ter água, ter comida e ter tudo e não ter mulher, presta não, Deus, aqui o negócio não está bom não. Aí Davi viu cada um, eu já falei isso aqui, cada um, ele via cada animalzinho, né? O jumento com a jumentinha dele, a cabrinha, né? Pronto, ele disse, não, aqui não dá para mim não. Tá gostoso, tá bom, aqui eu tô comendo bem, tô com o bucho cheio, mas não tem mulher. Não é assim? Aí pronto, aí lá vai Deus. Eita, Deus é bom, irmão. Aí Deus ainda faz assim, olha, faz ele cair num sono, e quando ele acorda, para o paraíso ficar mais gostoso, o que ele colocou? Eita, botou a mulher, ainda botou ela como na frente dele? Nuinha, olha, só para tu olhar para ela. Eita, coisa boa. É assim, né? Eita, Deus, levanta a mão e glorifica a Deus, irmão. Isso é do céu. Isso é do céu. Isso é do céu. Irmão, Deus é bom. Rapaz, eu fiquei pensando. Aí a pessoa, aí tem gente aí que diz assim, mas se Deus é bom, por que tem a pandemia? Por que? Não foi Deus, não. Quem foi que trouxe toda a desgraça para a terra? Quem foi? Foi o homem. A Bíblia diz em Romanos 5,12, por causa do pecado veio a morte. E aí vem todo tipo de doença. Não foi Deus não, meus irmãos. Aí o homem peca, a mente fica poluída. Tudo que não presta, ele coloca na terra. Pode colocar lá agora. Aí Deus ainda, irmão, ele começou tudo lá atrás bom. Vocês sabiam? Lá atrás o homem fazia culto, olha para cá. Vocês sabiam que lá atrás Adão fazia culto e orava a Deus? Mas ele orava sem pressa, ele glorificava a Deus sem sacrifício. Ele reconhecia a grandeza de Deus por tudo que Deus fazia, pelo que Deus era. Não tinha essa coisa não, irmão, de forçar. Essa ideia de sacrifício, essa ideia de tudo vem por causa do pecado. Deus não quer que ninguém sirva a Ele à força. Deus quer que todos nós sirvamos a Ele, reconhecendo Ele como Pai que está nos céus. Pai nosso. Aí como nós pecamos, destruímos todo o projeto, Deus mesmo assim, pode colocar, volte lá para a tela da mensagem. Sabe o que Deus faz? Ele, sabendo que eu e você estávamos distante dele, aí ele faz o seguinte, olha aí, eu vou só citar esses dois versículos. Mateus 1:23. Tu darás à luz um filho. O 21 diz, tu darás à luz um filho, o seu nome será Jesus, o qual salvará os povos dos seus. Mas no 23 ele diz, o nome será como? Emmanuel, que quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? O Deus que ficou distante de nós por causa do pecado. Ele manda Jesus, que se torna carne, assume tudo que não presta. Eita Deus. É por isso que em João 1,14 a Bíblia diz, e o verbo se fez carne. O Deus tão santo, tão grande, tão poderoso, querendo chegar pertinho de mim e de você. Oh, aleluia. Ele manda o filho dele, que se torna carne, se torna escândalo por causa de mim e de você. E sabe o que Jesus faz, pastor Alex, pastor Antônio Carlos? Ele traz Deus para mim e para você. É ou não é? E sabe o que a Bíblia diz? Olhe para cá. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre.
Vocês sabiam que nem Moisés teve o privilégio que nós temos hoje? Porque Moisés pediu: eu quero ver a tua glória, a tua face. E hoje nós não precisamos ver a glória dele. Ele está em nós. O verbo se fez e habitou entre, e vimos a sua glória, cheia de graça. Irmão, se cada crente soubesse hoje. Ainda tem gente que pergunta por que o pentecostal adora com fervor. É porque lá no Velho Testamento Deus não estava dentro deles, mas agora Deus está dentro de nós. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vocês se lembram que quando Jesus, no capítulo 14 de João, ele está conversando e Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus se zangou. Rapaz, eu já estou tanto tempo e vocês não estão vendo. Quem vê a mim, vê o Pai. Oh, aleluia. Sabe por que você pode orar dizendo Pai Nosso? Porque Ele está dentro de você. E Ele agora é teu. Aleluia. Sabe por que você pode orar? Porque você já conhece o amor dele. Se você ler João 5,16, 3,16, está claro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu. Pronto. Se você ler Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para com, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Olha para mim aqui. O teu Pai está nos céus, mas Ele está dentro de você. Ele está dentro de nós. Conheça isso, meu irmão. Se Ele está dentro de você, não precisa você buscar Ele em lugar nenhum. Paulo diz em Romanos 10, a palavra está bem aí, está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Eu posso ir até no monte, eu posso ir até no evento, mas não é buscar a Deus, que Deus está